Durante séculos, a Bíblia foi vista por muitos como apenas um livro religioso, um conjunto de histórias, lendas, contos espirituais criados por homens de fé. Mas, e se eu te dissesse que a ciência, a arqueologia e a história estão abrindo os olhos do mundo, mostrando que aquilo que foi escrito há milhares de anos realmente aconteceu? E se inscrições milenares, objetos enterrados por milênios e até ruínas esquecidas começassem a confirmar com exatidão nomes, lugares e eventos descritos nas páginas da Bíblia? Neste vídeo, você vai descobrir 9 achados arqueológicos reais, estudados por cientistas, expostos em museus e documentados por historiadores. Achados que validam com precisão assustadora alguns dos relatos mais impressionantes das Escrituras Sagradas. O nome de um governador romano que condenou Jesus, um túnel secreto escavado sob Jerusalém por ordem de um rei bíblico, uma pedra que carrega a assinatura de um rei que muitos diziam nem ter existido, e até uma casa em uma cidade que alguns insistiam que era pura invenção. Tudo isso confirmado, registrado, provado. Você pode até duvidar da fé, mas como negar os fatos? Se você busca a verdade, se quer fortalecer sua fé com evidências concretas, ou se simplesmente quer saber até onde a arqueologia pode ir para provar aquilo que muitos chamam de mito, então fica comigo até o fim deste vídeo, porque a descoberta número 7 vai virar tudo o que você acreditava de cabeça para baixo. A verdade está enterrada há séculos, mas hoje ela será revelada. Este é o canal Assim Diz a Bíblia, e hoje você verá 9 descobertas que confirmam a Bíblia. Inscrição de número 1, a inscrição de Pilatos. Quando a pedra fala, a dúvida se cala. Por séculos, muitos disseram que Pôncio Pilatos era apenas mais um nome inventado para os relatos da crucificação de Jesus. Um personagem simbólico, talvez, mas histórico? Impossível. Até que em 1961, escavando na antiga Cesareia, arqueólogos encontraram uma pedra. Não qualquer pedra. Nela, uma inscrição em latim dizia: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Ali estava, gravado na rocha, o nome do homem que lavou as mãos diante da multidão e entregou Jesus à cruz. A Bíblia não apenas contou a história, ela registrou um fato. Descoberta de número 2, o túnel de Ezequias, um túnel escondido sob Jerusalém. Segundo os registros bíblicos, o rei Ezequias mandou escavar um túnel secreto para desviar a água da cidade e protegê-la durante tempos de guerra. Parece coisa de filme, mas a Bíblia afirma isso claramente em 2 Crônicas 32. E o que os arqueólogos encontraram? Um túnel gigantesco, esculpido na rocha, exatamente onde o texto dizia. A engenharia era tão avançada que 2 equipes cavaram de lados opostos e se encontraram no meio, sem GPS, sem tecnologia moderna. Como negar isso? Descoberta de número 3, o prisma de Senaqueribe, quando o inimigo confirma a história. Um cilindro de argila com 500 linhas de texto, feito pelo próprio rei da Assíria, Senaqueribe, um dos maiores inimigos de Israel. Nele, Senaqueribe descreve sua campanha contra Judá. Cerquei 46 das cidades de Ezequias e as conquistei com rampas de terra e arietes. O mesmo relato aparece na Bíblia, em 2 Crônicas 32. Só que dessa vez, contado pelo outro lado da guerra. 2 relatos, um evento, 2 fontes que jamais concordariam, dizendo a mesma coisa. Coincidência ou confirmação? Descoberta de número 4, a inscrição de Davi. Quando a lenda virou história durante anos, disseram que o rei Davi nunca existiu. Chamaram-no de mito, uma invenção poética do povo de Israel.
Mas em 1993, tudo mudou. Em escavações em Tel Dan, uma pedra foi encontrada. Nela, uma inscrição antiga, com 3 palavras que mudaram tudo. Casa de Davi. Não era uma parábola, não era um símbolo. Era o nome de uma dinastia, de um rei, de um homem real. A arqueologia não apenas encontrou uma prova, ela desenterrou a verdade debaixo do nariz da dúvida. Descoberta de número 5, a Pedra de Moabe, a versão do inimigo. A Bíblia fala do rei Mesa de Moabe, um inimigo declarado de Israel. E em 1868, arqueólogos encontraram uma pedra preta de quase 1 metro de altura, com uma inscrição feita pelo próprio Mesa. Nela, ele cita o rei Onri, cita Acabe, seu filho, fala sobre a opressão de Israel e menciona o Deus de Israel, Yahvé, um inimigo de Israel, gravando em pedra os mesmos nomes, os mesmos eventos que a Bíblia já havia contado. É quando até o adversário confirma sua história. Descoberta número 6, a casa em Nazaré. O silêncio da terra desmentiu os céticos. Um autor escreveu um livro. Nele, ele afirmava com todas as letras: Jesus não poderia ter existido, porque Nazaré não existia no século I. Para muitos, aquilo parecia o argumento perfeito para desacreditar o cristianismo. Simples, direto e devastador. Mas então, em 2009, veio a resposta, silenciosa, mas poderosa. Arqueólogos descobriram uma casa, pequena, modesta, simples, mas antiga, muito antiga. Ela estava ali, em Nazaré, e datava exatamente do I século. Ali estava. Não uma prova da fé, mas uma prova da existência. A cidade era real, e o ceticismo calou-se diante do pó da história. Descoberta número 7, o cilindro de Ciro, um rei estrangeiro, uma promessa cumprida. Ciro o Grande, rei da Pérsia. Na Bíblia, ele aparece como o governante que libertou os judeus do exílio e os autorizou a reconstruir Jerusalém. Mas isso realmente aconteceu? Em 1879, um pequeno cilindro de argila foi encontrado na antiga Babilônia, e nele Ciro escreveu com suas próprias palavras: devolvi os exilados às suas terras, reconstruí suas cidades, restaurei seus templos, exatamente como o livro de Esdras descreve. Não é só fé, é fato. Ciro cumpriu a profecia, sem nem saber que fazia parte dela. Descoberta número 8, o tanque de Siloé, onde o milagre tocou a realidade. No Evangelho de João, Jesus cura um cego, mas antes dá uma ordem. Vai até o tanque de Siloé e lava os olhos. Durante muito tempo, ninguém sabia onde esse lugar ficava. Nenhum mapa antigo, nenhum sinal, nenhuma certeza, e os céticos diziam: se não encontramos, é porque nunca existiu. Mas em 2004, tudo mudou. Escavações revelaram uma escadaria imponente, majestosa, levando até um tanque de pedra exatamente onde o Evangelho dizia. Ali estava, silencioso, enterrado por séculos, mas real. O tanque de Siloé existia, e agora até os olhos mais céticos precisam enxergar. Descoberta número 9. As tábuas dos hititas, quando o Império Esquecido ganhou voz. Durante muito tempo, estudiosos zombaram da Bíblia por mencionar os hititas. Diziam que esse povo nunca existiu. Chamavam de invenção, de exagero, de erro bíblico. Mas então, em 1906, a história deu uma reviravolta. Na atual Turquia, arqueólogos faziam escavações rotineiras quando se depararam com algo extraordinário. 10.000 tábuas de argila, repletas de registros históricos. Leis, batalhas, tratados, nomes de reis e, mais impressionante ainda, a localização da capital de um império.
Hattusa, a sede dos hititas. Eles estavam ali o tempo todo, esquecidos pela história, mas registrados com precisão nas Escrituras. A Bíblia não errou, ela apenas falou muito antes da ciência descobrir. E agora, me diz uma coisa, se pedras, túneis, inscrições e cidades inteiras estão confirmando o que a Bíblia já dizia há milhares de anos, será mesmo que tudo isso é coincidência? Ou estamos diante de algo muito maior do que simples relatos antigos? Quantas provas são necessárias, até que a dúvida dê lugar à fé? A verdade está vindo à tona, descoberta por descoberta, escavação por escavação. E talvez este seja o momento de você olhar para a Bíblia com outros olhos. Gostou desse vídeo? Então não vá embora ainda. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ver isso. Ah, e me conta nos comentários, qual dessas descobertas mais te impactou? Ou melhor, qual delas você acha que ninguém pode mais negar? A sua interação ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. E a verdade merece ser espalhada. Nos vemos no próximo vídeo.